maravilhoso. E quando nós olhamos o livro de Salmos é exatamente isso. Salmos significa cânticos. E era uma estratégia utilizada muito pelo povo judeu para ensino. E como é legal, a música, principalmente pessoas que têm mais essa vocação musical. Eu não tenho vocação musical, nenhuma. E olha que meu pai, ele serviu o exército na banda de música. Meu pai toca, não vou dizer que tocava, não é? Porque ele toca ainda, trompete. E ele foi maestro da banda por alguns anos, mas eu de música, nada, uma negação. Mas quando nós olhamos na cultura judaica e olhamos os salmos eram muito utilizados pelo povo para ajudarem a nação a guardar as informações, ou as crianças a aprenderem aquilo que Deus havia feito no passado pelo povo de Israel. E isso é uma estratégia muito boa, que inclusive se pratica ainda hoje. E quando você vê ou tem na sua mente a respeito do livro de Salmos, você tem que ter em mente que é a composição de 5 livros. Esses 150 capítulos, eles são a junção de 5 livros, que eles foram organizados apenas depois que o povo saiu do cativeiro na Babilônia, e agora os medos persas deram a liberdade deles voltarem e formarem, reconstruírem a cidade de Jerusalém, os muros, e reconstruir o templo. E ali, encabeçado por Esdras, que foi aquele responsável pela lei, por voltar à liturgia, à adoração a Deus, eles começaram a partir daí a organizar aqueles salmos que já existiam, mas não estavam organizados no livro. E para você ter uma ideia, o primeiro livro de Salmo, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 42. O segundo, do capítulo 43 ao 72. O terceiro, do 73 ao 89. Esse terceiro livro é o mais curto, porque os capítulos são menores. O quarto, ele vai do 90 ao 106. E o quinto, do 107 ao 150. E são autores diferentes, diversificados. E, por exemplo, Davi, ele não apenas foi um grande rei. Ele não apenas era um grande líder. Também ele tinha uma vocação artística, musical. Ele tocava instrumentos. Ele escrevia poesias. E porque muitos dos salmos são poemas, que inclusive tem métrica, tem rima. O grande problema é que não dá para, na tradução, passar aquela mesma métrica e rima da língua original para a língua que está sendo traduzida. Mas os salmos, na sua grande maioria, eles têm rima, eles têm métrica, porque eram poemas. E Davi, ele escreveu certamente 73 salmos. E eu digo certamente porque existe um número de quase 50 salmos que ninguém sabe de quem é a autoria. Talvez alguns desses tenham sido a autoria de Davi. E um outro que escreveu também alguns salmos foi os filhos de Coré. Uma família de levita que Davi organizou em uma associação profissional para ficar responsável pela música do templo. Inclusive, por causa dessa função da tribo de Levi, de cuidar, entre outras coisas, da musicalidade, hoje tem uma moda em que as pessoas até colocam em camisa: eu sou levita. Eu acho que elas devem andar levitando por aí, não é? Porque não tem nada a ver. Os levitas não
apenas cuidavam da música, também da limpeza, da organização, dos cuidados com as coisas do templo. Antes do templo ser construído, cuidavam do transporte do tabernáculo e de todos os utensílios que faziam parte daquele processo ou daquele espaço montado no acampamento, que era o centro de adoração do povo judeu. Mas Davi organizou esse grupo, os filhos de Coré, e eles escreveram 12 salmos. Asaf, que foi um diretor da música sacra, tanto no reinado de Davi e de Salomão, também compilou 12 salmos. Salomão, ele também compilou 2 salmos, o 72, o 127. E tem um salmo de Moisés. Você sabe qual é? O salmo de Moisés? Vamos ver se você acerta. Se você sabe, fala para o pessoal do seu lado. Qual é o salmo escrito por Moisés? Eu sabia que você sabia. Você disse 90, é esse mesmo. O Salmo 90, eu tinha certeza que você sabia. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E tem quase 50 salmos que, como eu falei anteriormente, ninguém sabe a autoria. Agora, eu vou olhar com você, nesse pouco tempo que nós temos, o Salmo 95. Eu imagino que você já está com a sua Bíblia aberta no livro de Salmos. Ou a sua Bíblia digital já está aí preparada no livro de Salmos. Agora você vai colocar o Salmo 95. E eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que vai estar sendo projetada aqui no projetor, a mesma versão que eu estou utilizando, que é a versão que eu estarei utilizando nos nossos cultos com mais frequência. A Nova Almeida Atualizada, conhecida como NAA. Diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Este salmo, provavelmente, é um dos salmos escritos pelo rei Davi. E eu falo que provavelmente, porque ele não tem uma autoria declarada. Mas muitos, uma grande maioria, acredita que ele tenha sido escrito pelo rei Davi. Mas não faz diferença, porque quando nós olhamos para este salmo, nós vamos observar que ele nos chama, ele faz um clamor à adoração. É disso que eu quero conversar com você, nesse domingo à noite. Um clamor à adoração. Porque você há de convir comigo que você saiu da sua casa esta noite para se direcionar a esse culto, a esse auditório, a esse prédio, que só tem significado ou só faz sentido quando nós estamos aqui dentro.
Você veio até aqui porque lá no fundo do seu coração há o desejo de adorar a Deus. Mas adorar a Deus, e como é que nós vamos adorar a Deus? Nós somos uma sociedade, e se nós pararmos para observarmos, que queremos a Deus, mas queremos do nosso jeito. Nós queremos da forma que nós achamos conveniente. Nós não queremos Deus, mas não queremos da forma que Ele estabeleceu que nós devíamos adorá-lo. E quando nós pensamos em adorar a Deus, não caia no erro de achar que a adoração são resultados do som que sai dos nossos lábios, da nossa boca. Não. E que a adoração não fica fechado a essas quatro paredes. Nós precisamos ser adoradores de Deus, muito além daqui, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá no relacionamento com a nossa família, lá no nosso convívio com a nossa vizinhança. Nós temos que levar esse propósito da adoração para cada instante, para cada momento de nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, desse clamor à adoração, é o que nos aponta os dois primeiros versículos que eu li. Quando ele diz: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, ou seja, engrandecemos a Ele com salmos, porque Ele é grande. E o primeiro ponto que aprendemos: nós vamos adorar do nosso jeito, da nossa forma? Não. Primeiro, Ele nos chama para adorarmos a Ele com os corações agradecidos. Esse é o primeiro ponto. É um clamor à adoração, para adorarmos com os corações agradecidos. E não faltam motivos para nós agradecermos a Deus. O problema é que nós somos tão mesquinhos, que nós só conseguimos desenvolver um coração agradecido, só conseguimos colocar um sorriso no rosto, quando as coisas estão acontecendo conforme nós almejamos ou desejamos. Quando nós olhamos aqui os versos 3 ao 5, nós vamos observar o salmista nos falando o porquê que nós vamos agradecer a Deus. E ele começa no verso 3 dizendo: porque o Senhor é Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nós agradecemos a Deus porque Ele é grande. O Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que não nos desampara nos momentos da angústia. Quando nós lemos lá em Filipenses, se a minha memória está boa, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Capítulo 4 de Filipenses: tudo eu posso naquele que me fortalece. As pessoas colocam adesivado nos carros, botam grafado nas camisas, mas ali o apóstolo Paulo diz: eu sei o que é ter muito, o que é ter pouco. Eu sei o que é passar fome e ter fartura. E ele completa toda a linha de raciocínio. Ali é uma parte conclusiva: tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse é o Deus que nós servimos. Nós podemos passar por dificuldades, mas Ele está do nosso lado. Nós podemos passar por aflições, mas Ele está do nosso lado. Esse Deus que nós servimos é um Deus grande. Esses dias, eu recebi uma mensagem de um irmão que mora em outro local, mora em outro estado, e ele sempre acompanha nossas programações. Ele disse: pastor, quando o senhor tiver um tempinho, o senhor me avisa que eu ligo para o senhor. E aí, depois de eu ter saído de uma reunião, quando entrei no meu carro, eu disse para ele: pode me ligar.
Ele disse, pastor, eu estou preocupado. Eu disse, com o quê? Deus fez um milagre na minha vida. Eu estava com um problema de saúde e, milagrosamente, os médicos não entendem como aconteceu, eu fiquei curado. Eu disse, está preocupado por quê? Era para estar feliz, não é? Eu digo, eu não sei o que Deus quer. Eu digo, meu amigo, é motivo de alegria. Você não orou para Deus por esta causa? Você não colocou nas mãos de Deus esse problema? Deus resolveu dizer, sim, eu vou curar você. Ao mesmo tempo, Deus poderia dizer não. Poderia dizer, como disse o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. E aí? Eu vou desenvolver um coração rancoroso, porque Deus diz, a minha graça te basta? Sabe o que Deus quis dizer para o apóstolo Paulo? Ele pediu que Deus resolvesse um problema, provavelmente era uma cura. E ele orou e Deus, a minha graça te basta. Paulo deixou de ser o homem de Deus que Deus queria que ele deixasse? Não. Um coração agradecido é quando nós conseguimos ser as mesmas pessoas, servirmos o Deus que nós amamos, que na cruz morreu no nosso lugar, da mesma forma, independente do que esteja acontecendo. É você conseguir colocar um sorriso no rosto em meio às tempestades da vida. É você conseguir, em meio a todos os problemas que você está enfrentando, perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que está acontecendo? O que o Senhor quer me mostrar com todos esses problemas que nós estamos enfrentando, ou que eu estou passando, com tudo isso que está acontecendo ao meu redor? Esse Deus é um Deus grande. E quando nós olhamos aqui nesse verso 3, ele dizendo, porque tu és o Deus supremo. É porque imagina-se que há outros deuses. E ele completa no verso 3, não apenas ele diz, porque tu é Deus supremo e o grande rei, acima de todos os deuses. Estamos falando de uma cultura. E você não pode ler um texto bíblico sem levar em consideração a cultura que ele está inserido. Nós estamos falando de uma cultura onde era comum existirem várias divindades, o politeísmo. A única religião desta época que era monoteísta, o único Deus era a religião judaica. Todos os povos vizinhos, existia uma divindade para cada área. E um dos elementos que fez com que o povo de Israel abandonasse a Deus, adorando outros deuses, é porque quando chegaram na terra de Canaã, ficaram com a seguinte questão e pergunta, e agora? Como é que vamos fazer? Nós nunca plantamos. Era uma cultura pastoril. E agora chegou numa terra fixa, tinha que plantar. E esse foi um dos motivos que levou eles a adorarem o Deus da fertilidade, que era o Deus Baal, porque não confiaram em Deus. Estamos falando de uma cultura em que as pessoas tinham uma divindade para cada coisa, inclusive era comum as famílias terem uma divindade do lar, onde aquela divindade era divindade protetora. E nós olhamos hoje para a nossa sociedade e nós não temos esse hábito, a cultura, de termos divindades não de imagens, não em altares, mas nós temos em nossos corações. Nós somos uma sociedade extremamente avarenta. Poder, dinheiro. Tem pessoas que fazem loucuras pelo poder. Dinheiro é poder. Se nós olharmos para a nossa história política, nós vamos ver que a busca pelo poder fez com que pessoas cometessem loucuras, atrocidades. Guerras já iniciaram por causa do poder, por causa do dinheiro. Nós somos uma sociedade que valorizamos mais o ter do que o ser.
E é tão comum você ver alguém que há muito tempo você não via, ou que você criou com essa pessoa, e quando você encontra, em vez de perguntar, e aí, casou? Tem quantos filhos? Primeira pergunta, o que você está fazendo? O que você faz da vida? Isso mostra que nós valorizamos mais o ter do que o ser. Talvez seja um Deus que nós levantamos em nossos corações. Ao mesmo tempo, nós somos uma sociedade que ela é permeada de sensualidade. Pare para pensar. As pessoas estão adorando os corpos. Quando se vestem, em vez de pensarem no que glorifica a Deus, no que será engrandecido o nome de Deus, não. Talvez é o que vai chamar a atenção. É o que vai atrair outras pessoas. Isso faz parte de uma cultura hedonita, o hedonismo, a busca pelo prazer a qualquer custo, sempre tendo como objetivo final a felicidade. Você está aqui para ser feliz? Essa é uma pergunta que revela um Deus no seu coração. Você está aqui por causa da sua felicidade própria? A resposta bíblica deve ser não. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Eu estou aqui para cumprir a missão que Deus colocou em minhas mãos. Eu estou aqui por um bem muito maior. Talvez por essa missão eu seja preso como os apóstolos foram, como tantos outros homens e mulheres de Deus sofreram. Mas eu estarei feliz porque estarei cumprindo o propósito que Deus colocou em minhas vidas. Sabe qual é a prova que o hedonismo não satisfaz? Que as pessoas nunca se saciam. Sempre querem mais. Sempre mais. Porque não entenderam que nós aqui estamos para glorificarmos a Deus. Existe um Deus que está sendo colocado nas famílias mais recentes, filhos. Pare para pensar. Quem nasceu antes da década de 70 para baixo, de 70 para baixo, de 70 para baixo, década de 70 para baixo, década de 70, de 60. Eu não acredito que tem tanto irmão novo assim não, viu? Acho que tem alguns que estão escondendo aí a identidade. Eu acho que tem alguns aí que estão escondendo a identidade. Mas olha, eu estudei na década de 80, e eu estudava no centro da cidade. Meu pai foi chamado uma vez na escola por causa de mim. Uma única vez. E eu sabia que não era bom. Hoje, se o professor chamar o pai por causa do aluno, nossa, é guerra. É briga. Meu filho! E acredita mais na criança, 9 anos, que mente. Criança mente, não mente? Criança mente ou não mente? E pai besta que acredita. Prefere acreditar na criança que no professor. E se o professor fizer alguma observação, meu Deus! São pequenos deuses que estão tomando de conta da vida de pessoas. Aprenda a agradecer a Deus. Porque esse Deus é grande. E é o Deus que está ao seu lado. No verso 4 diz, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Não há lugar que Deus não conheça. Do mais profundo ao mais alto. Aí dá um nível de 20 mil metros. 11 mil metros de profundidade. A mais de 8 mil metros de altitude. Deus conhece todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é grande e tem tudo em suas mãos. Talvez você esteja olhando para as dificuldades que você está enfrentando e você seja tentado a não enxergar a grandeza de Deus. Talvez é isso que Ele quer que você faça. Confie. Descanse. Independente da tempestade, porque Ele é um Deus grande.
Ele quer que a sua dependência esteja nele, não no seu próprio controle, não na sua própria força. E aquilo que foge das nossas mãos, da nossa capacidade, nós confiamos em Deus e descansamos nele. No verso 5 diz: dele é o mar, pois ele o fez. É obra de suas mãos os continentes. Estamos falando de uma cultura que ali do Oriente Médio, que conhecia basicamente o Oriente Médio, que sabia que existia habitação no Oriente Médio, parte da África, parte do que hoje nós conhecemos como Europa, e ali pronto, acabou. O mar era um mistério, não existiam grandes embarcações, não existiam viagens transcontinentais. As embarcações, elas costeavam o continente, com medo das tempestades, e viajavam em épocas oportunas. E Deus está falando: aquilo que você não entende, eu conheço. Aquilo que ia além da compreensão deles, Deus conhecia intimamente, Deus compreendia intimamente. Talvez você não entenda alguns momentos difíceis que você enfrenta, mas Deus conhece você. Sabe que eu aprendi na vida, muito nova, ainda tenho muito pela frente, e eu quero aprender muito ainda, porque quando nós dissermos que já sabemos o suficiente, nós paramos de crescer. A gente não pode parar de crescer. A gente tem que estar num constante amadurecimento. Sabe o que eu aprendi nesses 46 anos de vida que eu tenho? Que às vezes nós não conhecemos nem a nós mesmos. E Deus permite que a gente passe por certos problemas, tempestades, e nós ficamos numa situação sem entender o que está diante da gente. Mas Deus sabe. E Deus usa esses momentos conturbados para fazer de nossas vidas pessoas melhores. Porque Ele quer ver uma adoração afinada, uma adoração plena. Uma coisa é nós louvarmos a Deus com um instrumento afinado, outra completamente é com um instrumento desafinado. Incomoda o ouvido. Deus quer fazer das nossas vidas verdadeiros louvores, afinados, perfeitos. E as tempestades, elas acontecem exatamente para fazer com que isto aconteça. É como se fosse o mestre afinando nossas vidas, que somos os instrumentos em suas mãos, para que nós possamos produzir louvores agradáveis ao seu ouvido. Não adianta a autocomiseração, o alto dando uma de coitadinho. Não. Nós temos, se nós cremos que Deus é grande, então nós temos que descansar diante dos momentos difíceis. Mas não para aí. Tem um segundo ponto que eu quero compartilhar com você. E esse segundo ponto está bem marcado nos versos 6 e 7. Quando ele fala: venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Segundo, Deus nos chama para adorarmos com reverência em nossos corações. Reverência em nossos corações. Quando o texto diz para nós adorarmos, prostrados, ajoelhados, é nós entendermos quem é que estamos adorando. É muito maior do que a gente. Se é muito maior do que a gente, então é com reverência. É reverenciando a esse Deus maravilhoso. Aí fala da atitude dos nossos corações. Nós não podemos esquecer quem é Deus. Ele é Deus, nós somos os servos.
Ele é o pastor, nós somos ovelhas do seu rebanho. E essa figura é perfeita, porque a ovelha precisa de direção, a ovelha precisa de orientação, a ovelha precisa de uma advertência. Exatamente, nós encontramos isso em Deus, na sua palavra. As instruções necessárias para as nossas vidas. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Nós somos convidados a adorarmos a esse Deus com a devida reverência, ou seja, o respeito. E isso é questão de comportamento. Você quer ver um exemplo? Estarmos num culto como esse e sem conseguir se desprender do celular. Aproveitar esse momento para responder as mensagens de WhatsApp. Ou aproveitar esses momentos para atualizar as redes sociais. E pior de tudo, que nós não estamos sabendo criar os nossos filhos. Nós não estamos sabendo passar para os nossos filhos esse comprometimento com a reverência. Porque simplesmente nós temos o seguinte problema. Um grande erro que nós cometemos, nós queremos criar os nossos filhos da forma que nós fomos criados. Diferentemente da forma que nós fomos criados. Eu lembro que ali a minha mãe e meu pai me criou com firmeza. E eu tinha não apenas reverência, mas temor, que se a minha mãe estivesse conversando com alguém, ela olhasse para mim, assim, aquele olhar 40, que eu sabia o que era. Meu irmão, em outras palavras, dizia assim, pega o beco, senão te amasso. E se eu não pegasse o beco, quando acabava a conversa, eu ia saber que o negócio era mais embaixo. Era complicado. Mas hoje, nós não passamos, sabe qual é o maior erro que nós fazemos? É nós não ensinarmos os nossos filhos a serem reverentes. Não dê isso aqui para o seu filho na hora do culto. Você precisa ensinar a sua criança que um culto em congregação é um momento de adoração em congregação. Nós poderíamos ter, na hora da mensagem, como muitas igrejas fazem, agora as crianças vão se levantar e as professoras vão levar para a sala e ali elas vão para o local dela, brincar e cantar. Mas sabe por que nós não fazemos? Nós queremos ter o trabalho de ensinar as crianças a se comportarem, porque elas são os futuros adultos. Elas são os futuros líderes dessa igreja. Elas são a futura geração que estará responsável por pregar a mensagem da cruz, por levar esta palavra a esse mundo perdido. Eu acho que nós falhamos em perpetuar o Evangelho nas gerações futuras. Eu estava lendo o livro de Juízes nessa semana, e eu comecei o de Josué, o final do livro de Josué, e o início de Juízes, porque os dois são conectados. É quase como se fosse uma continuação da história. E ali no primeiro capítulo, o autor que Deus usou para escrever já mostra um problema. Quando Josué morreu, e os líderes da geração de Josué morreram, aquela geração que não viu os milagres de Deus, se desviaram e adoraram outros deuses. Um grande desafio é nós perpetuarmos a verdade que está em nossos corações para gerações futuras. Nós perpetuarmos o comprometimento do serviço de Deus nas gerações futuras. Aquilo que nós fazemos hoje, aquilo que construímos hoje, nós temos que trabalhar para que os nossos filhos façam mais do que nós fazemos, sirvam melhor do que nós servimos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Criança mente. Criança mente ou não mente?
e é esperta. Meu irmão, criança é esperta. Você lembra da sua infância? Quem lembra ali dos 3, 4 anos de vida? Quem lembra? Você não era nó cego? Você era nó cego. Quem era nó cego quando criança? Quem era difícil? Nó cego, ali, complicado quando criança. Você lembra. Eu lembro quando eu tinha, eu acho, ali meus 5, 6 anos de idade. Eu acordei de manhã para ir para o colégio. Eu não queria ir para o colégio. Estava chovendo. Aquela chuvinha. Chuva no telhado. Vento no portão. Mais ou menos assim. E aquela chuvinha caindo, eu lá na cama. Só que meu pai era militar. E meu pai era daquele militar que até final de semana tinha hora para acordar em casa. E era bem carinhoso a forma que ele acordava a gente. Abrindo a janela do quarto. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Aí meu pai, mas era carinhoso. E naquela época era o filho mais novo. Meu pai chegou com aquela calma. Meu filho, caçula. E eu assim tinha vergonha de caçula. Eu não quero ser caçula não. Que até depois de 8 anos veio o mais novo. Nasceu no raspinho do tacho, né? Nasceu no raspinho do tacho. Que era o oposto de mim. Enquanto eu dizia que não queria ser caçula, e que minha mãe chamava de caçula, aí sou eu. Todo manhoso. Aí meu pai e meu filho, aí eu acordado. Fingindo que estava dormindo. Quem já fez isso? Quem já fez quando criança? Quem já fez? Olha, só tem nó cego nessa igreja. Só que não colou não, meu irmão. Não colou não. Quando meu pai viu que eu estava enrolando demais, disse, ou levanta ou apanha. O que você acha que eu fiz? Levantei com mais de 1000. Levantei com mais de 1000. E deixa eu ensinar para você, olha só. Criança, a gente ensina. E sabe como é que você ensina? Ó, antes de começar o culto, faltando 20 minutos, você diz, olha, vai começar o culto daqui a alguns minutos. Você quer ir ao banheiro? Vamos no banheiro. Não pergunte, cara. Vamos ao banheiro, vamos esvaziar a bexiga. Se for preciso, esvaziar o intestino. Vamos lá no banheiro comigo, vamos lá com o papai. Aí você abre a calça aí né, bota para mijar o menino, não é? Bota aí. Papai não está saindo não. Tem certeza? Tranquilo? Então vamos para... Você ensina. Porque é normal a criança, quando começa o culto, e ali aquela coisa fica toda, né? Aí está ali sentada, fica sentada, fica... Ei, só tenho 47, mulher, calma aí. Não é 74 não. E criança é nó cego, meu irmão. Criança é nó cego, é. Ela testa você. Testa ou não testa? Testa. Você diz, não mexe aí não. Ela olha para você e para tomar. Olha para você e para tomar. Ela ri. Deixa eu pegar um choque que nunca mais esquece. Não mata não, meu irmão. Fica tranquilo, viu? Não mata não. Eu acho. E aí você vai, olha que o maior erro que você faz, a sua criança fica ali, né? Criança pequena é normal chorar, tá? Pelo amor de Deus. Mas aquela criança maiorzinha já fica ali, lá fora, aí você vai lá fora, aí você coloca a criança no pátio, ela fica, parou o choro. Ela, e o pai ia correndo atrás. Faz a técnica que utilizam com um programa infantil aqui da igreja. Se a criança não quiser ficar na sala, a professora vai para o corredor, senta numa cadeira, aí bota a criança sentada de frente. Aí a criança, tá chato aqui, ou é aqui ou é lá dentro, tu escolhe. Se lá fora for melhor na cabeça dela do que lá dentro, ela vai preferir lá fora. Isso nós ensinamos. Olha, eu lembro que eu disse para um pai uma vez, hoje o filho dele é um marmanjo, é um adolescente, fazendo prova do seminário, e ele, que é essa mania, bota no colo e fica, né?
Balançando, né? Aquele negócio balançando o menino. Vai, menino, vai. Né? E cheio de farinha na barriga do menino. Aí fica, eu digo, ei, rapaz, o que está acontecendo? Pastor, é difícil porque tu não ensinou. Tu não ensinou. Ei, não vá nessa onda do mundo. Esse é um problema que nós cometemos. Nós cremos em Deus. Nós falamos que a palavra é a palavra de Deus. Mas nós acreditamos na mentira do mundo. Não pode bater, não. Eu apanhei. E não sou doido. Eu acho. Meu amigo, eu apanhei quando criança. Eu era tão abestado que eu já disse para vocês que a minha mãe me dizia, tu vai apanhar. Você acha que eu ficava esperando para ver ela esperar me bater? Eu corria. Mas sempre me pegava, não tinha jeito. O filho do cão me pegava. Ia atrás de mim e me pegava. Tá aqui, mamãe, ele, olha, bate. Desgraçado. Eu apanhava 2 vezes pelo que eu fiz e por ter corrido. Mas eu tinha tanto medo de apanhar, mesmo sabendo que o final era triste, eu corria. Eu corria. Não sei nem por que eu contei isso. Acho que mexeu, viu? Bater, disciplinar com amor, não é com raiva, não é com raiva, ainda é sorrindo, vem cá com o papai, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Você pode levar lá no banheiro. Pode deixar que não tem filmado lá dentro, tá? Não tem filmagem. Pode ir lá. Não tem problema nenhum. Sabe, o que nós precisamos é formar uma geração de homens e mulheres fortes, autocontroladas, disciplinados. Eu tinha um parente que quando o menino era pequeno, meu irmão, o menino era o terror. Eu lembro uma vez, porque a casa do meu pai, a parte de trás são 2 andares. A parte da frente é um telhado. O menino pegou a janela, abriu a janela, passou na grade, estava em cima do telhado. Fazendo o quê? Brincando de gato. Miau! Miau! E o menino era terror, terror. Só faltava o rabo e o chifre, porque o resto tinha tudo. Aí eu lembro que eu fui pegar esse meu parente, eu fui mostrar na Bíblia, olha, Provérbios tem um monte de dica legal para educação de filho. E eu mostrei para ele um homem convertido a Cristo. Sabe o que ele me disse? Não, isso é para aquela época, hoje não precisa. O resultado é triste. O filho é viciado. E aos 16 anos já estava viciado. Porque não teve disciplina. Nós não podemos apostar com a palavra de Deus. Você não precisa concordar, obedeça. Obedeça as Escrituras. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem reverentes. Reverentes lá no grupo de amizade. Na minha época que eu liderava grupo de amizade, era a criança sentada lá do pai. Claro, é normal, vai levantar. Não, não tem problema. Vai lá, chama atenção. Não, vai ficar aqui do meu lado. Com 3, 4 semanas, estavam todas as crianças do lado dos pais. Ainda falando o versículo para ganhar bombom no final. Porque foi ensinado. Nós ensinamos. Nós precisamos cultuar a Deus com reverência. E não é, entenda isso, e não é apenas em nós, é nós ensinarmos os nossos filhos a serem reverentes. Tem muita coisa para a gente falar desse salmo, mas eu já passei do tempo, e eu não gosto de atrasar, de passar do nosso horário. Eu quero que você olhe para o seu irmão, diga assim para o seu irmão do lado, diga assim, olha, semana que vem vai continuar esse papo. Não falte.
Até a semana que vem, se Deus quiser.